Olá, meu nome é Nicodemos Freitas e essa aqui é a proposta do mestrado que eu estaria apresentando de agora em diante. Tá? É meu orientador, o professor Emanuel Bezerra Rodrigues, minha linha de pesquisa é redes de computadores. Meu título, predizendo casos de arboviroses utilizando a plataforma Dojo, um caso de uso de IoT aplicado à saúde pública. Esse será o nosso sumário. Vamos discorrer sobre introdução, referência teórica, objetivo geral, metodologia, trabalhos relacionados, proposta, estado atual do trabalho, cronograma e conclusão. Eu inicio aqui a minha apresentação citando esse dado da Cisco. De acordo com a Cisco, é esperado trilhões de dispositivos conectados à internet até 2030. Espera-se um montante de 500 bilhões de dispositivos conectados à internet. Tá? Aqui ao lado, nós podemos ver que nessa figura nós temos vários casos de uso de aplicações que irão enviar dados, capturar dados de forma massiva. E mais do que nunca, há uma necessidade de se utilizar alguma plataforma que supra essa exigência desses requisitos, dessa quantidade de dados. E foi justamente o que aconteceu. Empresas, entidades, comunidades correram atrás e foram desenvolvendo as chamadas plataformas de IoT, que nada mais são do que middlewares, que irão receber esses dados de forma heterogênea, independente de rede de computadores, a forma que você envia, dando suporte a diversos protocolos e diversas formas de integração, e consumo desses dados uma vez que esteja na plataforma, tá certo? Nosso referencial teórico, nós temos aqui 4 plataformas, 3 delas bastante conhecidas. A Fireware, a mais completa de todas. Nós temos a WS22, WSO2, a Universal, e temos o Dojo, que é objeto de estudo, inclusive, dessa proposta de mestrado. Estarei utilizando o Dojo na minha proposta e mais adiante a gente vai discorrer um pouco sobre ele e também um pouco sobre essas 4 plataformas que estamos visualizando aqui. Aqui as principais características dessas plataformas. A gente pode ver que em muitos casos existe apenas o firewall se completa em características, em features, e essas outras plataformas aqui, a Universal, apesar de ser bastante diversificada, divulgada e utilizada também, ela não tem o suporte a diferentes características como a Firewall. Da mesma forma, a WS2S, o Dojo é uma plataforma desenvolvida pelo CPQD, com apoio da comunidade, e é uma plataforma que ela aparenta ser também bastante completa para diferentes casos de uso de IoT. Foi desenvolvida no início para ser aplicado em saúde pública, mobilidade urbana e segurança. Aqui outras características dessas plataformas. Podemos observar que algumas características se assemelham entre o Dojo e a Firewall, justamente porque o Dojo ele é um middleware baseado no Firewall, onde o Firewall, seus componentes, eles são plugáveis, já que a plataforma é uma plataforma baseada na arquitetura de microserviços. Então, você pode, inclusive, utilizar nem todo o Firewall, utilizar apenas parte deles, dos módulos que lhe interessam.
O Dojo se baseou no Firewall para ser construído, portanto, algumas features aqui a gente pode ver que se assemelham. Tá? O objetivo geral desse trabalho: aplicar um caso de uso de IoT dentro do escopo de Smart City, né, utilizando uma cidade de Fortaleza como estudo. A contribuição deste trabalho aplica-se à saúde pública, onde, utilizando a plataforma Dojo, integrada a modelos de ML, Machine Learning, via API, predizer casos de dengue e notificar esses casos no Dojo. Então, esse é o objetivo geral desse trabalho. Essa é a metodologia que estou seguindo. Tá? Então, houve aí um período que estava na escolha do Midjourney, né, que no caso foi o Dojo, que supre todas as necessidades, inclusive tem necessidades que sequer utilizo, apresenta ser bastante completa. Então, a primeira tarefa que foi feita foi a escolha de uma plataforma para trabalhar. E depois, tendo o assunto, o objeto de pesquisa, a escolha dos dados, né, que ia se trabalhar, né, a captura dos dados, tá, estudo de correlação desses dados. Então, por exemplo, a escolha desses dados, a princípio, né, ela partiu de uma análise empírica e para filtrar melhor que dados realmente tinham relação com o alvo que a gente queria prever, foi feito um estudo de correlação e, em seguida, alguns dados foram descartados por se apresentarem insignificantes, influenciarem muito pouco na nossa predição. Então, em seguida, nós tivemos a escolha de um modelo de ML para ser aplicado em cima desses dados, né? Que foi a ação 6. A integração do modelo de ML ao Midjourney, né? Que isso aqui é feito via API, foi construído um back-end que faz isso aqui. Teste de integração, tá? Foi feito vários testes para ver se essa integração ela estava fluindo, estava funcionando. E a predição de casos de dengue, né, que é nosso objetivo. Tá? Aqui alguns trabalhos relacionados que eu trouxe, né, não tem todos, mas tem só alguns. E, né, por exemplo, nesse caso, os autores desenvolveram uma arquitetura baseada na plataforma Faro, com foco em assistência domiciliar em saúde. Tá? Então, tem várias aplicações. A plataforma, a Faro, ela não se restringe só à saúde, inclusive. Tem casos de uso que sequer está catalogado e se faz adaptação para esses casos. Né? Temos esse trabalho também. Um dos autores propuseram uma arquitetura para aplicação em IoT composta de 5 camadas, sendo seu principal uso em ambiente de home care. Tá? Então aqui nós temos outro na área de saúde. Tá? Temos esse, uma solução de Smart Park, né? Foi desenvolvida nesse trabalho. Esse estudo foi implantado em um ambiente real de estacionamento. Já esse aqui, os autores propuseram, né, apresentaram um Smart Port, tá? Um porto inteligente, tá? Onde utilizaram também a plataforma e eles capturavam, por exemplo, níveis de onda, velocidade do vento e notificavam as embarcações naquele dia. Nós temos esse outro trabalho, né? Feito uma análise da performance da plataforma Firewall, né? Com diferentes configurações de cenários. No primeiro cenário é utilizado Fog Cloud Computer, né? O segundo apenas Clouds é utilizado. Esse estudo é baseado em cenário de Smart Farm, né? Uma fazenda inteligente, onde todo o ambiente é simulado em laboratório, desde a conexão até a simulação de dispositivos finais. Tá? Esse estudo, os autores concluíram que para um ambiente com muitos dispositivos finais, houve aqui, porque não está a descrição toda do trabalho, tá? Foi cortada,
mas havia uma descrição inteira desse trabalho, mas importante, fique claro aqui a sua utilização, tá? Isso aqui também foi utilizado da plataforma FAIR. Estado atual do trabalho. Então, onde nós estamos, né, no meio disso tudo? Primeiro, a análise que fizemos sobre os dados, né, foi uma análise empírica. A gente tinha mais ou menos ideia de que dados influenciavam nos casos de arboviroses. Tá? E baseado nisso, nós fizemos um levantamento de alguns dados e aqui suas fontes. Tá? Então, infectados de dengue, acumulado de 21 dias, susceptíveis, são dados do SINAM. IBGE, índice de reprodutibilidade, densidade demográfica, tá? E do IMET, precipitação de chuva, temperatura média e umidade. Tá? O IMET é Instituto Nacional de Meteorologia, tá? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Tá? Então, a princípio, esses foram os dados que foram selecionados para nosso trabalho. Baseado nisso, para filtrar melhor e ter um resultado mais conciso do nosso modelo, foi aplicado, né, o coeficiente de correlação de Pearson, né, que é dado pela essa expressão, tá? Onde o x é a entrada, o x são os dados, tá? Os dados que eu, pela análise empírica, vi e achei que poderia ter influência com o alvo. Tá? E y é o alvo, tá? xi, xy, x, i e yi são consecutivamente o mesmo valor de x e y. Tá? Então, baseado nesse resultado da expressão, eu concluo que certo atributo ele tem ou não correlação com os casos de arbovirose, tá? No caso da dengue. E com base nisso, nós montamos esse gráfico, tá? Onde foi feito no estudo previsões com 4 gráficos para ver a correlação da quinta semana à frente da data coletada, a 10ª semana à frente, tá? E a 15ª semana à frente. Tá? Eu esqueci de mencionar, foi feito também da primeira semana, então vamos lá. Foi feito da primeira semana, da 5ª semana, da 10ª e da 15ª. Tá? E aí, a gente percebe aqui a correlação desses dados com o nosso alvo, que é os casos de dengue. Tá? Quanto mais próximo de um, mais relacionado quanto mais próximo de menos 1, também C- não diminui a sua correlação, né? Apenas tem sentido inverso. Tá? Então, por exemplo, quanto mais para cá, mais a correlação aumenta. Tá? É no sentido inverso. E esse aqui é a primeira semana, tá bem? Essa é a 5ª semana. Tá? No caso, nosso trabalho, no meu trabalho eu tento fazer a correlação e a predição para a 5ª semana à frente. Esse daqui é o gráfico correspondente. E esse aqui da 10ª semana à frente. É a 15ª. A gente percebe que conforme passa a quantidade de semanas, o nível de correlação vai diminuindo. Tá? O modelo ele não consegue prever muitas semanas à frente, né? E aí, em uma análise empírica que também fizemos, isso pode ser porque aquele ambiente ao qual foi feito aquela predição, conforme o tempo passa, ele vai sofrendo modificações que serão inferidas outras previsões. Então, o efeito não é duradouro por muito tempo. Tá? Estado atual do trabalho.
Tá? Então, assim, a gente fez o estudo de correlação e foi aplicado, né, um modelo de Deep Learning baseado em um trabalho feito na literatura. Tá? Então foi reproduzido, eu reproduzi esse trabalho, eu reproduzi esse estudo no meu trabalho, tá? E apliquei um outro modelo para se comparar, que é o Extreme Boost. Tá? Então foi feito o treinamento de dois modelos, né? Um em rede neural e o outro baseado em árvore de decisão, Extreme Boost. Tá? Em cima desses dados aqui para poder a gente comparar qual a melhor resposta que ele podia nos dar. No caso, esses dois modelos. Tá? E resultados preliminares. No estudo feito, o algoritmo baseado em Deep Learning, que no caso é a rede neural, que eu reproduzi esse estudo da literatura, ele, no caso, nos deu um R2 de 64%, enquanto o modelo que eu estou testando e treinando, que é o Extreme Boost, deu um resultado de 90%. Tá? No caso, a métrica para a métrica R2. Tá? E para o erro médio absoluto, que é o MAI, o Deep Learning, ele teve um erro médio absoluto de 161, enquanto o Extreme Boost, que eu estou treinando, teve um erro médio absoluto de 105. Tá? Esse indicador, esse R2, ele nos diz o quanto o modelo ele é melhor do que simplesmente se tirasse a média móvel simples daqueles dados. Tá? Então, nesse exemplo, o modelo que eu estou testando, que eu estou treinando, ele me dá uma resposta 90% melhor do que simplesmente tivesse tirado a média móvel simples. Tá? Isso aqui é mais um gráfico só para a questão de descrição melhor desse indicador. Tá? Esqueci de falar da erro médio absoluto. Tá? Enquanto o R2 ele nos diz o quanto melhor nosso modelo é do que simplesmente uma média, uma média móvel simples, tá? O erro médio absoluto é a diferença entre a predição e o valor real. Então, essa diferença, né, que se soma e divide pela quantidade, é que nos dá o erro médio absoluto. Tá? A proposta de pesquisa, então, a proposta ela tem justamente esse cenário. Tá? Como é que está sendo feito? Eu tenho dados, base de dados de Sinan, né, e IBGE, né, que é um arquivo CSV, que ele fica armazenado no notebook que eu estou trabalhando. Tá? Só que os dados meteorológicos, eu puxo ele via API. Eu pego ele, eu capturo ele direto da API. Tá? E aí, o que eu faço? Eu faço um match entre a data que eu peguei essa informação dos dados meteorológicos com a data que foi feita a notificação de casos e outros dados do IBGE, e com base nisso eu envio essas informações, né, para o Dojo. Tá? Então, tem informações que eu envio que é diária, tem informações que eu envio por hora. Tá? Alguns dados, principalmente meteorológicos, alguns são por hora, outros são diários. Tá? Uma vez que esse dado está no Dojo, agora eu posso consumir ele de forma de qualquer tipo de forma que eu quiser. Tá? Mas a gente pode, as mais comuns, né, é via API. Eu posso consumir esses dados uma vez que está no Dojo via API, e o Dojo nos dá alta disponibilidade, escalabilidade, né? E eu posso consumir esses dados também em tempo real via socket. Tá? Então, a arquitetura é essa. Tá? Então, para aplicar os modelos de Machine Learning que estão aqui nesse back-end, né? Esse back-end ele tem muitas funcionalidades. Né?
ele faz aqui a integração entre diferentes fontes de dados, envia esses dados para a plataforma. Uma vez que esse dado está aqui na plataforma, eu capturo esses dados, tiro os valores que eu quero desses dados, tá? E aí esses dados eles ficam no ponto de serem entrada para os modelos de machine learning. Tá? Uma vez que esse modelo nos dá que já foi treinado e testado, eu aplico ele nesses dados que estão vindo agora, simulando dados em tempo real. Tá? E aí ele me dá uma predição. Essa predição eu envio novamente para o Dojo e é mostrado lá no Dojo como uma notificação. Tá? E o caso ideal, que não foi que vai ficar para trabalhos futuros, tá? Seria uma aplicação consumir esse dado, essa informação útil, que já está na plataforma Dojo. Tá? Esse aqui é o cronograma. Tá? Eu tenho até o final de abril para apresentar meu trabalho. Tá? E apesar de parecer um cronograma meio apertado, eu acredito que dê tempo realmente eu terminar o meu trabalho, terminar a parte da escrita, né? Já fiz alguns testes, inclusive com o ML, né? Mas precisa fazer mais comparação e adicionar mais um outro modelo da literatura para a gente poder treinar, ter mais resultados confiáveis, tá? Então, esse é o cronograma que eu vou seguir para a finalização do meu trabalho de mestrado. A conclusão: neste trabalho foi demonstrado as atividades realizadas, as atividades que ainda serão realizadas e um estudo sobre correlação dos dados. Um estudo sobre modelos de ML ainda está em andamento. Este trabalho também já reproduziu uma contribuição feita na literatura em relação a casos de dengue utilizando um modelo de redes neurais que será integrado à plataforma Dojo via API. Os próximos passos deste trabalho seguirá o cronograma proposto, comparando modelos de ML e escrevendo resultados. Ao final é esperado uma contribuição dentro do escopo de Smart City, direcionada à saúde pública. Como trabalhos futuros, espera-se o desenvolvimento de uma aplicação para consumir os resultados da plataforma Dojo, que servirá para a tomada de decisão. Aqui as referências, tá? E muito obrigado.